O homem, ele procura se revelar naquilo que ele faz. É natural se eu perguntar aqui, quem é você? Você vai dizer seu nome. Mas se eu perguntar novamente, quem é você? Você vai querer me responder o que você faz. Mas quem é você de fato está ligado ao que você acredita sobre você, que são as suas crenças, e aos seus valores, aquilo que é importante para você. E o futebol é um espaço, um esporte de alto impacto emocional. A gente forma crenças e valores na vida das pessoas, na vida dos nossos atletas. Então, olha que papel que a gente tem. Olha a influência que nós, o poder que a gente tem nas mãos, né? A gente tem realmente autoridade. A criança ela dá autoridade ao treinador, a mesma autoridade que ela dá ao pai dela. E o treinador, num ambiente de autoridade, um ambiente de intimidade, ele é um formador de caráter. Ele é um formador, inclusive, da sua mentalidade vencedora. Só que o cara vai questionar muitas vezes lá na frente e a gente está errando aqui na base. Por quê? Porque a gente só aprendeu 3 tipos de resultado: ganhar, perder e empatar. Isso daí, cara, é terrível. Mas eu sei que fica muitas vezes no discurso. Eu sei também que tem profissionais que garantem isso, cara. Que entende o ser humano como o mais importante do processo. Mas muitas vezes ele tem que brigar com o superior, porque se o superior não enxergar dessa forma, ele não banca. Ele só quer ligar e perguntar quanto é que foi o jogo. Ah, foi 3-0, mas a gente foi bem, a gente atacou o tempo todo, mudamos o time todo, os jogadores jogaram em 2, 3 posições. Ah, mas foi 3-0, né? Tá bom. Então, é uma mentalidade que a gente tá evoluindo, né? Mas precisamos desenvolver habilidade para como comunicar também essas vitórias, essas derrotas. E aí, para a gente concluir, se no momento das emoções, né? Naquele momento do tubarão, que você está emocionalmente ali querendo correr, imagine que naquele momento você está hipervigilante, hiperfocado, e você, naquele momento, também está hipersensível. Por quê? Porque você precisa captar todas as mensagens do ambiente, isso em milésimos de segundo. E o viés, o principal viés da nossa mente, a gente fala de positividade e tem muita gente que critica. A gente vai falar também de um tema sobre psicologia positiva. A gente que critica, fala assim, cara, lá vem esse negócio aí de pensar positivo, como se pensar positivo fosse resolver alguma coisa. Calma. Vocês vão entender onde é que está esse pilar para que vocês percebam a importância dos pensamentos. Inclusive, eu vou te dar um presente aqui, o seguinte, olha só. O garoto, tudo isso acontece automaticamente no nosso corpo, tá? E isso vai fazer com que a gente tome as nossas decisões. Já fez sentido que sentimento é como eu decodifico a minha emoção, é como eu interpreto, é como eu sinto aquilo que está acontecendo no meu corpo. Então, sentimento é uma coisa, emoção é outra. Só que os nossos pensamentos, ele influencia as nossas emoções, que naturalmente influencia os nossos sentimentos, que vão determinar comportamentos e atitudes. Olha que legal. Vocês vão ter uma aula só sobre isso, sobre o subconsciente, o que ninguém vê. O que as pessoas veem, o que eu vejo das pessoas é o resultado dela. Eu vejo o físico dela, o corpo dela e o que ela faz. E eu julgo ela baseado naquilo que ela fez um dia para mim. Se eu encontrar, Erivelto, imagine que você encontra um cara 10 anos depois, mas que durante a sua trajetória, o cara chegou e teve alguma atitude que marcou você. Você encontra 10 anos depois. A primeira mensagem que vem na sua mente é: esse cara é isso, isso e isso. Porque um dia ele foi isso e você não dá chance do cara mostrar que ele é diferente. Mas por quê? Porque você não tem a capacidade de perceber o que está dentro da pessoa. Como é que você vai perceber? Tem que demonstrar interesse. Tem que pagar um café, tem que sentar, tem que perguntar. As perguntas são melhores do que as respostas. Sempre, tá? Isso precisa fazer sentido. E o presente é o seguinte: se os pensamentos se determinam, e os nossos pensamentos, a maioria, eles são enviesados, né, pelo viés negativo, geralmente, o jogo está preparado, mas a gente fica assim, ai, ai, viu? Futebol, meu amigo, eu já vi de tudo. Basta um lance aí, a gente errou 3 atrás, basta o cara fazer um aqui, pode atrapalhar tudo.
É normal, a gente já tem esse viés na nossa mente. Só que você só vai conseguir controlar a sua mente e treinar a sua mente através da positividade. Você já conversou com atletas de elite, de atletas que disputam Olimpíadas? O cara não vai para a Olimpíada, ele vai para a Olimpíada sabendo exatamente qual é o resultado que ele vai ter, cara. E os caras de mentalidade campeã, os caras que são ouro, velho, esses caras sabem o preço que pagaram e eles não deixam, em momento algum, entrar um pensamento que diga que ele não vai conseguir. Eles treinaram a mente dele para sustentar o viés positivo. Então, a psicologia positiva, ela tem sucesso, ela dá a você o controle de decidir e pensar. E se você decide o que você pensa, alimentar o pensamento correto e neutralizar o pensamento negativo, aquele que te desencoraja, você começa a ganhar um jogo que acontece dentro de você. E quando você ganha o jogo que acontece dentro de você, isso reflete do lado de fora. Faz sentido isso? Então, se eu estou falando para a maioria daqui de treinadores, eu preciso aprender como é que esse jogo acontece em mim, para depois que eu aprender como esse jogo acontece em mim, eu compreender que esse jogo também é pessoas. Eu não posso dizer que o jogo acontece na cabeça de Rodrigo e não acontece no meu. Ele acontece em todo mundo. E aí eu converso com as crianças, mas ela conta essa história, cara. Para mim, no dia a dia, ela nunca me falou isso. E aí, garoto, qual foi o dia que seu treinador te fez essa pergunta? Nunca me fez. Eu tô tendo as respostas porque eu tô fazendo as perguntas. Inclusive, pais que estão nessa caminhada aí, quando me contratam para um processo, muitos pais passam a conhecer seus filhos, porque ele acha que o filho é uma coisa, e quando você começa a perguntar, muitas vezes o filho não quer nem mais jogar futebol, tá ferido, não quer, ou então não quer mais ir para aquele clube, porque não aguenta mais ver o ambiente, e o pai tá todo dia, vamos meu filho, porque futebol você tem que lutar, quem não luta, beleza, ele vai, um dia ele vai viver só. Então, assim, é desenvolvimento humano. Então, desenvolvimento humano é para quem aprecia esse viés do conhecimento. Porque o conhecimento técnico, aquele de como fazer, ele não te obriga a você ser. Nós fomos treinados para quê? Para ter. Fazer me gera resultado. Me faz ter as coisas. Tudo bem. Mas quando você se compromete com o aí você tem um senso de propósito e você começa a fazer da sua caminhada, da sua jornada, um momento de aprendizado e um momento de prazer. Então, entender primeiro o que é sentimentos e o que é emoções, ele muda o jogo. Muda o jogo. Ontem a gente estava falando na live lá com o Bruno, ele perguntou uma coisa para mim interessante. Ah, o garoto chega aqui no time querendo jogar no Barcelona, ele não quer nem passar pelo Palmeiras primeiro, ele quer ir direto para o Barcelona. Cara, a criança ela tem direito de sonhar o que ela quiser. E vou dizer aqui na sala que todo mundo aqui é adulto. Eu acho que vocês já descobriram que sonhos são projetos de vidas e desejos que nós temos. O sonho que o Walt Disney, o sonho que quando criança a gente alimentou, a gente cada vez muito distante da gente, porque para ele acontecer, ele precisa de um processo. Ele precisa de um esforço extraordinário. E se você não fez isso, você não alcançou seu sonho. Você viu pessoas alcançarem o sonho dela porque existiu esse esforço. E mas ele contou pra gente que foi sorte. Você já viu o campeão quando ele chega, ele fala assim, rapaz, foi sorte. O cara que diz que é sorte, ele tá querendo enganar a gente. Ele tá querendo enganar a gente do processo. Não, velho, teve uma pitada de sorte também. Cara, sorte é o quê? Você tá no lugar certo e com a capacidade. Se você tiver a oportunidade, e você não tiver capaz, você não aproveita, irmão. O trem passa, você não pega. Agora, aí é onde está o jogo. Porque você só vai responder quem é você quando você souber agora mesmo qual foi os momentos em que você deixou essas oportunidades passar
e você falar o seguinte, olha, eu não peguei naquele momento, tá tudo bem. Eu agora vou pegar a partir de agora. Porque o melhor dia, melhor hora para eu plantar uma árvore foi há 10 anos atrás. Sabe qual é o outro melhor momento para plantar uma árvore? Agora. E se você não sai de um momento como esse que a gente está vivendo, mais forte, mais convicto, com mais habilidades, você vai ser a mesma coisa. E você vai perceber muitas coisas diferentes. Então, precisa ser um impacto. Eu preciso gerar essa emoção em você, de entender, caramba, se eu soubesse disso há um tempo atrás, eu teria mudado o jogo, mas não é isso que a gente está conversando. A hora é agora. Por quê? Porque você não pode desvalorizar o que você viveu. Você não pode desvalorizar as suas experiências, mas você precisa pegar essas experiências e aquilo que você viveu e transformar isso em capacidade, em novos conhecimentos e novas habilidades. Porque novos conhecimentos e novas habilidades é que vão gerar novos resultados. Isso a gente vai aprender quando eu for falar com você sobre, eu vou usar PNL, Programação Neurolinguística, e vou falar a você o seguinte, o que é a experiência humana? Porque, olha só, vou citar nome, mas pode ser que você viveu uma coisa muito na vida, mas que depois deu certo, você sobreviveu, você está bem. E você sabe que você se meteu naquele problema, mas você prefere contar o que as pessoas podem ver, que fosse o resultado final que você está bem, ou o seu erro lá atrás de não fazer o que precisava ser feito, que te meteu em um grande problema. Então a gente não tem muitas vezes essa sinceridade. E essa falta de sinceridade, ela faz com que a gente, sabe o quê? Coloque camadas de tinta sobre a essência de quem a gente é. E aí eu lembro da história do amigo aqui, o seguinte, foram fazer uma reforma aqui numa igreja, e aí os caras na reforma descobriram uma parede rosa. E um rosa bonito, um rosa exuberante. E para poder fazer aquela restauração, precisou de um bisturi, cara. E ele fazia com bisturi cirúrgico, ó, tirando camada por camadas. Tinham 3 camadas de tintas. 3 camadas de tintas, estava escondendo a exuberância daquela parede, daquela cor, daquela igreja. E talvez muitas vezes essas camadas de tintas, elas também estão escondendo de nós a nossa exuberância, aquilo que a gente tem de melhor, porque a gente já aprendeu o seguinte, cara, se eu for bonzinho, se eu for muito ligado a esse negócio aí de querer ajudar o outro, eu vou me dar mal. Mas por quê? Porque alguém se deu mal, porque você se deu mal um dia e você se fechou? Mas a vida acontece, ela está acontecendo. O extraordinário, ela está sempre a um passo. Porque o extraordinário é você fazer o fora do comum. E para você fazer isso, primeiro, você precisa entender que dentro de você existe um jogo acontecendo. E esse jogo acontece bem antes do jogo do futebol, que é o que todo mundo vê. Bem antes do jogo que as pessoas veem. Existe um jogo interno acontecendo. E esse jogo é o jogo das emoções. David, por favor, meu amigo, direto da Inglaterra, fala aí com a gente. Só queria dizer uma coisa que muitos aí já trabalhou aqui na Europa e convivem na Europa. Essa parte mental é fundamental. Já faz 2 anos que o Brighton aqui foca na parte mental do jogador, já desde 7, 8 anos. E muitas vezes nós, sempre observando a técnica e a física, esquecemos da outra parte mental. É igual o que o professor Wellington disse, é que a gente sempre trabalha com perguntas abertas, entendeu? Mesmo que às vezes não faz sentido para o jogador ou para os pais, mas a gente sempre fazendo pergunta aberta, onde, como, onde. Mas às vezes a gente trabalha na mental, na social, mas quando a gente fala social, não é assim da onde o jogador veio, o background da família, dos pais, é a parte social, mental dentro do campo, entendeu? Quando a gente fala em termos assim, de positividade, quando um jogador recebe a bola, a gente já dá para identificar se o jogador é positivo ou não, se o jogador tem aquela resiliência ou não. Então, aqui a social mental é fundamental para o jogador.
Já dispensamos jogador que técnico e físico, eles são assim de outro mundo, mas quando vem na parte mental e social, eles não estão prontos ainda para subir, para progredir, para o profissional ou para o sub-23, entendeu? Então o que o professor Elton passa para a gente que muitos clubes aí, não sei de cada filosofia de clube aí no Brasil, não existe. Às vezes a gente fala ou vê alguma live ou tá numa sala igual hoje, comentando da parte mental, social, a gente fala, por que eu vou querer ouvir isso? Por que eu vou querer trabalhar isso no jogador? Mas isso é fundamental, cara. Aqui é uma coisa assim que eu aprendi muito. Eu tive que trocar a minha filosofia de trabalho do que eu aprendi como jogador e o que eu aprendi no Brasil. Eu precisei me adaptar mentalmente, socialmente e tentar se envolver no que os ingleses fazem, entendeu? Mas é fundamental. Eu acho que a gente tem que colocar cenários no treino, fazer um treino competitivo, mas assim não competitivo, não no sistema assim de vamos ganhar, vamos vencer a qualquer custo, mas assim os cenários de como lidar com os problemas dentro do campo. Aí quando a gente faz as perguntas abertas para o jogador sobre esses problemas, eles começam a dizer para a gente, porque eles criaram 3 contra 2 do lado direito, porque a gente não recuperou, porque eu não fui cobrir o meu atacante ou o meu meio de campo. Então eles dizem, a gente pergunta para eles o que, como e onde aconteceu isso, e eles dizem para a gente, porque a gente não fez isso, porque eu não cobri, porque eu não corri, porque, entendeu? Então isso não é eu falando para eles, mas eles dizendo para mim. Mas a gente tem que identificar a parte mental do jogador, no que ele está pensando e no que ele pode fazer e aonde ele vai fazer. Então a mental aqui pelo menos no Brighton, é fundamental. É um sistema que eu aprendi muito, convivo muito e então o que o Elton passa para a gente, não porque eu estou querendo gabar muito ele, mas ele se identifica comigo porque é o que eu vi, é o que eu convivo aqui no clube, entendeu? Então acho que às vezes a gente foca muito na física, na técnica, mas a gente esquece das outras, a social e a mental. Então isso é uma coisa que eu queria adicionar aí no que a gente aprendeu hoje. Obrigado por todos aí, um abraço a todos aí. Obrigado, David. Júnior Bahia. Eu sou o Júnior, mais conhecido como Júnior Bahia, ex-atleta e no momento de transição para treinador, procurando principalmente nessa pandemia, tá me preparando, me capacitando através de cursos. E para mim é um prazer estar aqui aprendendo, né, sobre inteligência emocional e treinamento mental aplicado ao futebol. E a minha pergunta, Wellington, a minha colocação, né, é que falando sobre essa questão de filtros mentais, sobre essa questão de crenças, sobre essa questão da formação, né, do atleta na base, eu passei por uma situação quando eu fui para uma Copa Gazetinha, né, pela Catuense, onde a gente foi para a fase classificatória e a gente pegou o CRB e fomos para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, a gente perdeu para o CRB. Eu fui um dos que perdeu o pênalti nessa oportunidade. E aí, o treinador é até um treinador que a maioria aqui conhece, o Sérgio Veloso, Dentinho. Eu nem culpo a ele, porque naquela época, né, 96, não tinha, você não usava dessas ferramentas, né? E aí ele no vestiário, depois do jogo, ele, tipo assim, ele jogou a responsabilidade toda em cima de quem perdeu o pênalti nesse dia. E aí o que acontece? Depois de lá, da cidade que a gente estava, a gente foi para Ibiraçu, que era a cidade sede, onde a gente iria para pegar o Vasco. E aí o Vasco jogando contra a equipe que a gente tinha perdido nos pênaltis, e ele da arquibancada, ele falava assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, seus merda? Aí, ó, agora aí, ó, a gente podia estar aqui, ó, fazendo esse jogo, e agora, aí, ó, por causa de vocês, tá? A responsabilidade de vocês, agora a gente tá
estar aqui assistindo, poderia estar lá jogando, não sei o quê. Então, isso aí me atrapalhou em relação à questão de bater pênalti. Eu nunca mais bati pênalti, entendeu? E eu já passei em clubes onde a gente foi para a final de campeonato e eu torcia para a gente, para eu não ter que bater, entendeu? Tipo assim, mesmo já com 30 anos, já maduro, eu tinha essa crença, entendeu? Isso gerou uma crença limitante, porque na época, nessa época, eu lembro muito bem, através dessa situação, eu achava que eu não era capaz, né? Até treinava, fazia bons treinos, né? Para poder bater, mas na hora tinha essa crença limitante. Então a gente vê, né, o quanto hoje é importante a gente usar essas ferramentas para não criar crenças limitantes nos garotos na formação, na iniciação. Isso mesmo, cara. Erivaldo. Ele me chama Erivelto Lima, né? Me apresentar, sou hoje observador técnico no Grêmio de Porto Alegre. Eu tinha, no começo do ano, em fevereiro, nas minhas férias, buscado algumas coisas da internet sobre cognitivo, inteligência de jogo, né? E apareceu um site de um coach, agora que eu não me lembro o nome, e veio falando, e eu acabei lendo o artigo dele lá no blog, foi muito bacana, e que você veio falar aqui, só veio acrescentar do que eu li, e aprendi bastante, porque na nossa vida, né, é quase impossível, né, Elton, viver sem emoções. Isso não quer dizer que não devemos ser refém dos nossos caminhos e dos nossos sentimentos. E com certeza a inteligência emocional pode sim gerir e se sentir, né, de forma consciente. Toda vez na sua palestra aqui você comentou sobre crenças e valores, né? Sempre de crenças e valores. Repetidamente você falou sobre crenças e valores. Eu queria saber de você se crenças e valores, fortalecendo essas crenças e valores, eu vou conseguir sobrepor um pouco mais. Você falou que não é impossível, né? Mas chegar próximo de controlar minhas emoções. Maravilha, excelente pergunta. O que acontece? Olha só, nós formamos nossas crenças e os nossos valores mais importantes durante a nossa fase, né? Dos 7 aos 14 anos. Isso. Mas, às vezes, nós adultos gostamos de acreditar em certas verdades, em certas realidades. Por quê? Porque a gente não aprendeu a questionar certas verdades que nos contaram, né? Hoje a gente vive muito baseado em informações que a gente vê na TV. Você sabe que minha fonte de informação hoje é que você me passa todo dia, né? Fico feliz que então, tenha contribuído. A televisão, quando você vai assistir televisão, você descobre que ali eles utilizam processos de hipnóticos para poder estimular você ao que eles querem. Então, isso daí, cara, você precisa selecionar muito, porque isso desenvolve em você crenças e, consequentemente, as decisões que você toma a partir daquele momento são influenciadas por esses processos. A Globo nunca vai fazer uma reportagem dizendo isso para você, tá? Mas você vai conhecer porque quando você começa a entender quais são as linguagens hipnóticas, aí você consegue perceber claramente, inclusive quando eu for falar dos futebols na próxima aula, eu vou explicar por que o futebol da televisão ele é um processo hipnótico. Porque o narrador ele precisa ter uma habilidade para te deixar preso na televisão. Então ele precisa te dar informações que faça com que você se sinta, né, parte do seu time que está jogando, sofra com ele, jogue com ele. Então, é uma habilidade. Mas a pergunta de crenças e valores. Olha só, anotem você no papel, faça o seguinte, todos vocês vão escrever no papel 20 valores mais importantes para você. 20 valores mais importantes. E aí vai ser uma cacetada, de forma aleatória. Depois você vai pegar 10 valores e você vai chegar e vai selecionar desses 20, 10 valores. 10 valores. E aí você pega desses 20 os 10 mais importantes. Depois que você pega os 10 mais importantes, você escolhe 5. Olha aí, Erivelto, você escolhe 5. E esses 5 você vai hierarquizar. Qual é o mais importante? Aí você bota aqui família, espiritualidade, honra, humildade, honestidade, faz 5. Cara,
esse aí é você. Você não tem como correr disso. Inclusive, isso são os valores mais importantes para você que você hierarquizou. Então, toda vez que você precisar tomar uma decisão, os seus filtros são esses valores. E quando você toma qualquer decisão que fere um desses valores, ou fere a ordem deles, isso causa em você falta de energia. Por que falta de energia? Porque mexe com as suas emoções. Imagine que seu valor mais importante seja a família. E aí você que viaja bastante. Pô, primeira semana, beleza. Mas a segunda semana a energia já tá lá embaixo. Por quê? A mulher começa a contar a rotina e você não tá lá. E isso te atrapalha, tá? Então, isso daí são filtros meu, pessoal. Eu ando aqui no meu celular com meus 5 valores aqui anotados, porque quando eu tô na dúvida, opa. Quando você sabe quais são os seus valores, a sua decisão ela já está tomada, você não pode negligenciar. Inclusive, uma empresa, quando você forma uma empresa, né? Ou quando você vai fazer um planejamento, você bota o que lá? Sua missão, que é o que você vai fazer todos os dias, a visão, como você se vê, né? Daqui a 5 anos. Então, você se move baseado naquela visão, e os seus valores. O que são seus valores? Os princípios que você não nega, que você não vai negligenciar na sua caminhada. Porque se você negligencia, você começa a sair do propósito, cara. E aí eu digo a vocês, quantas vezes que nós ferimos nossos valores e a gente se sentiu campeão? A gente se sente derrotado, lixo, a pior pessoa do mundo, né? Aí você fala assim, cara, como é que pode aquele cara ali fazer isso e o cara dormir, velho? Não fere nossos valores, o comportamento das pessoas? Mas por quê? Porque o seu valor é seu. Talvez esse valor para ela não é o mais importante. Por exemplo, a pessoa mais importante é a família. E para ele, honestidade não está nem entre os 5. Então, para ele usufruir, né, de alguma coisa em prol da família, ele vai dizer para você, sabe o quê? Cara, eu tô certo, rapaz. Minha família passando necessidade e eu vejo lá o cara cheio, só esnobando que tem, que não tem, e eu peguei aquilo e investi na minha família. Então ele acha que tá certo. Olha o filtro mental dele, cara. Então, isso daí você consegue fazer hoje. E, inclusive, isso chama-se o seguinte, despertar da consciência. Quando você clareia isso na sua mente, cara, a sua vida ela não pode ser mais a mesma. Não pode. E as crenças que você me perguntou, a crença é o seguinte, eu ainda vou acrescentar à sua pergunta o paradigma. Crença são as verdades que você trouxe na sua caminhada que te trouxeram até aqui. Então, geralmente, elas vêm como uma afirmação, né? Aquilo que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, sabe? Na nossa live, você contou várias coisas dessa. E quando você está fazendo a live comigo, o que é que eu estou prestando atenção? Justamente nisso. Eu faço perguntas estratégicas para perceber qual é a sua crença e quais são seus valores. Porque aí eu determino que tipo de linguagem eu vou colocar. Você já percebeu, quem acompanha minhas lives, que nunca um é igual a outro? Com um eu dou uma risada, com o outro eu sou mais sério, com um eu boto um nível de cultura lá em cima, com o outro aqui embaixo. Por quê? Porque se eu estou conversando com o cara e quero que o cara fique à vontade, eu preciso utilizar a estratégia para deixar ele à vontade. E às vezes você chega nervoso e se acalma. Se deixar, a gente fica 2 horas ali. Então, o que acontece? As crenças são afirmações que você traz na sua caminhada. Só que essas afirmações, ela te trouxe até o dia de hoje, cara. Até aqui, elas te protegeram. Porque você deixou de tomar várias decisões, porque essas crenças te ajudaram. Só que muitas vezes essas crenças, elas te limitaram também. E elas são amarras. Né? Muitas vezes são impulsivas, né? Não, elas já são verdades, cara. Porque quando alguém te faz uma pergunta, ela já responde por você. Quando você não questiona ela, você acha que só existe ela como verdade. Mas só que ela... Por que ela existe com você até hoje? Porque ela é fruto da sua experiência, daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você sentiu no seu lar, nos lugares que você frequentou. Inclusive, as nossas crenças sobre dinheiro, elas foram lá que foram construídas. E aí você vem nessa caminhada, cara, que você não pode desonrar seu pai e sua mãe.
E aí você trata muitas vezes aquilo ali como eles te ensinaram a tratar, pelo que você viu. É por isso que não funciona com criança, é o seguinte, ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Você já reparou que muitas vezes a gente quer usar isso daí. Mas a liderança, por exemplo, ela não é uma opção. Ela é a única opção. As pessoas estão te observando. Então imagine que a criança está ali vendo você, você mandar ela fazer uma coisa e você fazer outra. Imagine, cara, ó, não tem nada contra aqui, pelo amor de Deus, a quem é acima do peso. Só vou fazer um comentário. Eu tinha dificuldade disso. Quando Isso eu tinha um é preparador bullying físico já, acima do peso. é bullying, eu já sou bullying, isso é Não, mas bullying. não era, cara. Eu falava assim, o cara disse que a alimentação é isso, que treinar é para isso. E o cara acima do peso, isso me agoniava. Mas por quê? Porque eu tinha essa crença. Então, as suas crenças, você só percebe que ela te limita quando você confronta ela. Aí você fala assim, cara, mas ela me trouxe até aqui. Aí você descobre, cara, mas eu poderia ter ido muito mais longe. Eu poderia ter feito muito mais, cara. Quando você não descobre. Então, crença você questiona. Porque quando você questiona essas crenças, você vai ter a oportunidade de fazer novas escolhas e ter novos resultados. Então, existem crenças fortalecedoras que você precisa desenvolver para hoje e existem crenças que você traz com você. E isso é uma libertação, cara. É quando você olha para trás e você realmente agradece seus pais por tudo que eles fizeram e não guarda mágoa. Ó, meu pai, você me ensinou que dinheiro era isso, mas hoje eu sou adulto e eu decido que dinheiro para mim agora é prosperidade, então eu quero avançar. Mas não é do dia para a noite, não. É um processo de você ir, olhar para frente, sem olhar para trás, para que você solte essa corda. Mas você só solta ela, engraçado, com gratidão. Você não consegue soltar ela desonrando. Meu pai não valia nada, aquele cara me ensinou um cara de bobagem. Não. Pai, muito obrigado. Você me ensinou o que você sabia, o que você... Cada um aqui que é pai sabe que a gente dá o melhor que a gente sabe para os nossos filhos. O que muitas vezes a gente não questiona é se aquilo que a gente sabe, se aquilo que é importante para a gente é importante para os nossos filhos. E a outra coisa são a paradigma. Paradigma é o que mais derrota os atletas. Sabe por quê? Porque você, imagine, Rodrigo, você treinou seu menino a semana toda para um jogo importante no domingo. E naquele dia, o paradigma ele é um questionamento na sua mente. É uma pergunta que a sua mente faz para você mesmo, para decidir se ela te dá energia ou não. Porque é uma pergunta do seu subconsciente, através das suas memórias. Então, ela chega para você e fala assim, vamos dizer que você, Rodrigo, você amanhã vai treinar o time profissional, ia ser o primeiro jogo. E aí a sua mente chega para você e fala assim, cara, você realmente está preparado para viver tudo isso aí? E aí você viaja naquela pergunta, pô, será que eu tô, cara? Eu não tô. Aí você acha que você não tá, e você começa a energia baixar, ó, fraquejar. Quantas pessoas que você conhece que você vê que tá pronta, mas o cara ainda tá sempre, não, deixa eu ler esse livro. Aí quando o cara termina de ler esse livro, não, deixa eu ler o outro. Não, deixa eu fazer aquele treinamento, deixa eu fazer aquele curso, mas o cara, deixa eu fazer um estágio. Mas ele nunca acha que ele tá pronto. Por quê? Porque ele não sabe lidar com essa pergunta. E aí, sabe o que é que você faz para não ter essa pergunta para você? Você começa a se sabotar. Aí o cara chega para você, Rodrigo, quero trazer você para um time profissional aqui. Você, não, velho, não dá ainda não estou pronto, deixa eu me preparar um pouquinho mais. E você nunca acha que está pronto, nunca se desafia. Naturalmente, vocês já vieram na memória de vocês algumas situações semelhantes. Então, a mente é um negócio muito sério, um negócio muito profundo. E a gente não tem todas as respostas, porque cada pessoa é uma pessoa. Respondi, Erivelton? Não, respondi. Não, e através daquele blog lá, eu tirei lição daquilo lá que eu li, né? Eu procurei, ele tava escrito no blog dele, lá no texto, que ele falou que nós deveríamos tirar de todas as situações o melhor. Então, eu comecei, geralmente, quando briga de casal, eu e mulher discutindo sobre alguma coisa em casa, eu acabei me empoderando mais, me segurando mais, por exemplo. Eu era um cara que realmente não sabia muito lidar com minhas emoções, né, com meus sentimentos, né? Então um cara que eu via que anteriormente aquele treinador que me cobrava, é aquele que ele queria tirar algo melhor de mim. Eu não achava que ele não gostava de mim antigamente. Achava que não gostava. gostava. Muito isso, né? O Rodrigo deve passar por isso, né? Na situação do sub-11, que você deve cobrar mais o jogador, sabe tirar do potencial. E agora, é o que o treinador mais passa. Agora, através de tudo isso, o Wellington,
eu gostaria que você deixasse aqui para nós aqui que, como você falou que é dos, que eu acredito que na fase na primeira infância ali, né, do 7, na segunda infância, do 7 aos 11 anos ali, que a criança vai estar absorvendo tudo isso, toda essa situação, e você deixasse ali para o Rodrigo, principalmente, que trabalha com essas categorias, ou não sei se outros amigos aí trabalham, exercícios que possam ser de grupo aí, para que possa estar desenvolvendo essas habilidades aí, essas competências para estar contribuindo com essas crianças para que elas possam crescer com inteligência emocional controlada. Você sabe, maravilha, sabe o que é que eu percebo? O Rodrigo é um cara que eu conheci na Ibercup e a gente conversa muito, e a gente tem muitas ideias que a gente converge e é muito legal. Mas é o que acontece. O cara que é treinador hoje de uma categoria inicial, ele sabe que ele não trabalha somente para as crianças. Existem muitos agentes no processo que interferem em cada vez que a criança chega para o treino, ela vem com algumas informações do meio externo para dentro. Então, para o treinador trabalhar isso é uma dificuldade quando ele não tem a parceria dos pais. Quando ele encontra no pai a principal dificuldade, porque imagine, se ele vai formar o jogador, ele vai confrontar muita coisa do jogador, né? Fazer com que o jogador confronte ele mesmo. Mas como é o pai que não está preparado para isso, que o garoto chega em casa e conta, meu treinador fez assim comigo. Ele não acha que aquilo ali o cara está desenvolvendo ele. Imagine que o Rodrigo chega e tira o cara, hoje você vai jogar em outra posição, você não vai para o jogo, e ele começa a investir tempo naquele garoto para desenvolver ele. Se o pai não tem esse conhecimento, e é por isso que tem pais aqui, é muito legal, porque Josiana é coach de mãe de atleta, ela sabe o quanto é a dificuldade que ela tem, porque a mãe está sinalizando o jogo para ela como ela vê, só que ninguém quer saber como é que o treinador, que fica nesse meio termo, o que é que ele pensa. Né? Então é um caminho que a gente vai construindo aqui. Só uma observação em cima do que o Júnior fez e agradecer também aí, né, o Erivelton aí, né, pelas citações, enfim, e era só essa questão com relação aos bloqueios que a gente causa na vida das pessoas, né, e como a gente consegue limitar o desenvolvimento apenas com palavras, né, e sem saber que a gente está fazendo aquilo. Um exemplo do que o Júnior falou com relação a cobranças de pênalti, enfim, você vê, aconteceu com ele lá atrás e acontece com a gente aqui constantemente em competições, enfim, e aconteceu com uma criança aqui em duas ocasiões diferentes, né, numa semifinal de campeonato da Gold Cup, onde o Vinicinho lá, que acho que você conhece, acabou perdendo um pênalti. Ele era considerado por todos os meninos, né, o melhor jogador da equipe, e a gente considera eles, de uma forma geral, todos iguais, mas você vê a carga que tem em cima da criança, ela acabou perdendo e, enfim, depois aconteceu de a gente ter passado. E na final do Campeonato Paulista, por ele já ter perdido esse pênalti, ele parou de ter confiança nele mesmo. E quando eu comecei a perceber isso nele, todos os dias depois do treino ele ficava cobrando o pênalti. Todos os dias a gente começou a encontrar ferramentas e gatilhos dentro do nosso treinamento para que ele voltasse a ter aquela confiança que ele sempre teve, né? E aí a gente se deparou numa situação de final de Campeonato Paulista contra o Santos e o batedor foi ele, cara. Ele foi lá, bateu o pênalti, sabe o que aconteceu? Ele errou o pênalti. E eu posso te falar de verdade, de coração aberto aqui, eu sabia que ele ia errar o pênalti. Eu já tinha certeza, porque ele já vinha me mostrando isso no treino. Só que se eu pensar no Rodrigo como resultado treinador, no meu ego pessoal, eu não colocaria ele para bater. Agora, se eu pensar na pessoa, na formação da pessoa, na formação do atleta, ele precisava errar e bater aquele pênalti lá. Porque isso vai ser bom para ele, não vai ser bom para mim. Bom para mim seria ganhar o jogo, mas bom para ele seria passar pelo aquilo lá. Porque é ele que vai continuar lá dentro, não sou eu. Talvez amanhã ou depois eu saia, enfim, não esteja mais lá. Mas eu tenho que ter essa consciência de o quanto eu posso potencializar ou arrebentar com ele. E aí, quando acabou, o Santos foi campeão, a minha primeira atitude foi pegar ele no colo como se ele fosse a minha filha. E ele é pequenininho, eu peguei ele no meu colo, deitei ele no meu ombro e falei, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E ele não parava de chorar, enfim. E aí a gente fez as vezes para o Santos, agradeceu todo mundo e tal.
descemos para o vestiário do Pacaembu, que afinal foi no Pacaembu, acho que tinha umas 80 pessoas no vestiário, né? A gente tem até essa foto aí, e eles todos ali chorando, tal, não sei o que. Eu entrei no meio da roda deles, são crianças de 11 anos, 10 anos. Eu falei para eles assim: olha, posso falar uma coisa para vocês? Tava os nossos diretores lá, o João, tava todo mundo. Eu não tô nem aí que vocês perderam o jogo, cara. Tô nem aí. Para mim, o resultado pouco importa. Eu não vai apagar a trajetória de vocês, não vai ser maléfico para o caminho de vocês, enfim. Isso é só um resultado, isso é só um detalhe, isso é só um número, né? Então, ganhar ou perder faz parte do processo. Então, para mim, de verdade, o mais importante é o que a gente tira de lição daqui hoje, porque a gente nunca perde quando a gente ganha uma experiência como essa. E todo dia a gente ganhar alguma coisa, a gente ganhou. Talvez a gente saia daqui muito mais fortalecido para as outras questões que estão por vir, enfim. Então, fiquem tranquilos, porque tudo que vocês fizeram e vão fazer para o futebol, isso aqui que vai fortalecer vocês. Então, depois desse dia para frente, Wellington, todo mundo, e aí depois você encontrou com a gente na Ever Cup, né, que isso foi um mês depois, mentalmente os meninos fizeram isso aqui, ó, decolaram, cara. E é isso, essa questão de confiança, de se entender, enfim, essas questões aí. É só para colocar. Maravilha. A gente vai falar também sobre a questão da confiança, da criatividade. E eu sempre trago convidados aqui, né? Uma vez eu trouxe o Anderson Batatais, que é o auxiliar de Mancini, onde Mancini vai levar ele como auxiliar. E ele contou essa história, cara. Ele perdeu um pênalti no início da carreira dele, e aí falaram para ele que ele bateu mal e jogaram uma crença nele. Ele ficou 7 anos sem bater um pênalti, porque ele acreditava que ele não ia dar certo, até que chegou um treinador e falou: independente se você errar ou se você perder, você vai bater porque eu sei que você pode. E ali ele questionou aquela crença. Questionou aquela crença que ele teve um dia que dizia que ele era ruim. Ele falou: peraí, rapaz, isso foi lá atrás, eu já vivi muita coisa, agora dá certo. E ele foi e bateu. E ele contou, durante dos 27 anos dele até o final da carreira dele, foi mais de 20 e poucos pênaltis que ele bateu e que ele fez, não perdeu mais nenhum. Então, olha o quanto, né, que a gente tem responsabilidade. Antes da gente finalizar com a pergunta da Josiana, eu queria ler para vocês, não sei se vocês conhecem esse livro aqui chamado A Arte da Guerra. Ele é um livro de sabedoria militar, né? Um livro milenar. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala sobre comando. E ele diz assim, ó: a guerra é um acontecimento tão grave que os homens não devem entrar nela sem antes se preparar com a devida cautela e com uma profunda reflexão. Quando ele fala de reflexão, ele está falando para olhar para dentro ou olhar para fora. E aí ele vai dizer a você o que é o comando para ele. Comando demonstra atributos do general quanto à sabedoria, a sinceridade, a humanidade, a coragem e exigência. Estas 5 virtudes do general é devido a elas que o exército o considera respeitável. Então, as 5 virtudes do general é sabedoria, sinceridade, humanidade, coragem e exigência. É devido a elas que o exército o considera respeitável. Se for sábio, um comandante é capaz de reconhecer quando a situação muda e, em consequência, reagir rapidamente. Se for sincero, seus homens acreditarão em suas recompensas e castigos. Se for humano, amará a humanidade, simpatizará com os outros e saberá apreciar-lhe o engenho e o esforço. Se for corajoso, alcançará a vitória, agarrando-se às oportunidades sem hesitação. Se for exigente, suas tropas serão disciplinadas, respeitando e temendo-lhe as punições. Se um general não é corajoso, será incapaz de resolver dúvidas e arquitetar grandes planos. Olha aí, cara. Josiana, para a gente finalizar, pode dar sua contribuição aí. Então, boa tarde a todos. O que eu quero contribuir é com uma frase que eu achei bem interessante, já que eu lido com crianças e eu acredito que para a gente poder trabalhar com crianças tem que ter um autoconhecimento, porque a criança, ela é ilimitada, né? A gente que às vezes poda essa criatividade que a criança tem.
Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela é assim, ó, precisa-se uma aldeia inteira para educar uma criança. E é a realidade. Porque a gente poda a criança na sua maior criatividade, ela tem um dom imensurável, e às vezes a gente questiona o quanto ela pode ir muito mais além do que nós adultos imaginamos. Então, eu queria terminar o curso com isso aí, agradeço. É muito forte. Precisa uma aldeia inteira para educar uma criança. Mas a gente pode fazer a nossa parte, cara. Tomar uma decisão que aquele que passar por mim, ele vai ter o melhor de mim. E, cara, quando as pessoas levam o melhor de você para onde elas vão, elas não esquecem de você. Assim como a gente lembra das pessoas que foram más, as pessoas que foram ruins, a gente vai lembrar das pessoas que são boas. E essas pessoas que têm na memória o quão bom, o quão importante vocês foram, é que vão também abrir portas para você. Ou fechá-las.